Bom, sexta-feira passada, primeiro de tudo, falar um pouquinho sobre a semana passada. Sexta passada, nós tivemos uma reunião, tá? Com alguns pais aí, tá? E aí o tema da reunião foi sobre o nosso retorno, como é que vai ser, né? Na verdade, o retorno não vai ser retorno às aulas ainda, tá, galera? Retorno são algumas aulas de reforço que a escola vai dar. E aí lá na reunião nós explicamos, na verdade foi mais um comunicado, né? Nós explicamos e tiramos todas as dúvidas. Eu coloquei no grupo de vocês, vou colocar de novo aqui para quem não assistiu. Eu coloquei no grupo de vocês tudo certinho, especificado como vai funcionar, como tem que fazer. Tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas acham que é só chegar aqui e já tá tudo certo. Não é assim, tá, pessoal? Eu deixei bem claro lá, tem todo um procedimento que tem que ser feito. Então tem que tomar bastante cuidado para depois não aparecer aqui do nada e aí falar que, mas o professor não avisou. Não, avisei, deixei bem claro, tá tudo certinho que tem que ser feito para poder assistir, tem que ser marcado, tem que preencher uma autorização para quem é menor, quem é maior pode assinar a sua própria autorização, tá? Então, tomem cuidado. Não venham, não adianta vir de uma vez aqui não, tá? Então, esperem para fazer as coisas certinho, tá bom? Para a gente não ter problema. Outra coisa, pessoal, com relação aos exercícios. Lembrando, mais uma vez, exercícios é a única forma que eu tenho de avaliar vocês. Então, sem os exercícios, eu não consigo avaliar como é que vocês estão indo. Então, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Esses propostos são para facilitar a vida e principalmente para eu saber como é que vocês estão, tá bom? Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre manutenção em notebook e aí uma das perguntas que já vem na mente é: professor, essa aula nós não vamos ter na prática? Vamos, podem ficar tranquilos, quando nós voltarmos, essa é uma daquelas aulas que vocês vão ter aí tranquilamente quando nós voltarmos, tá bom? Então, quando voltar a vida ao normal, quando a gente voltar a poder receber vocês presencialmente, essa é uma das aulas que tem conteúdo prático também, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tá? Bom, continua. Então, assim, primeiro qual a diferença entre a manutenção de um PC e de um notebook? A diferença principal é a questão física, né? As peças, as configurações são as mesmas, tá? Vamos falar sobre elas, mostrar algumas. As configurações são as mesmas. E aí a dificuldade porque o notebook você tem que ter muito mais cuidado. Bom, então deve-se ter ali muito mais cuidado quando você vai trabalhar com manutenção em notebook. E a manutenção em notebooks também, além dela exigir esse maior cuidado, né, que é natural, ela exige um pouco mais de experiência. Por quê, galera? Porque assim, se você tentar ir de uma vez, né, arrumar um notebook, você vai ver que dificilmente eles vão ser iguais. Não é igual um PC que você abre, hoje em dia os gabinetes são bem próximos uns aos outros, tá? O notebook não. O notebook vocês vão notar que ele ali, cada um vai ser um jeito diferente, por dentro é diferente, o jeito de desmontar é diferente. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando for a primeira vez que vocês forem fazer isso. Tá bom? Então, esse é o cuidado principal que você tem que ter ali quando você vai trabalhar com manutenção em notebook, tá? E como o notebook surgiu? O notebook, ele demorou para entrar assim como algo
corriqueiro e simples, né? Algo até, vamos dizer assim, popular. Por quê? Porque ele a princípio, ele era muito caro. Hoje ele ainda tem uma diferença entre notebooks e PCs bem grande, né? A gente não precisa nem relatar isso para vocês. Vocês dá para perceber a diferença de configuração e custo é bem grande. Hoje a minha irmã, eu estava até conversando com a minha irmã sobre isso, ela perguntando sobre notebook barato. E aí, assim, olha que interessante, né? Os preços começaram a subir, né? E esse mês tem uma coisa interessante aqui para nós, né? Esse mês é o mês da Black Friday, então eles começam a subir para fazer uma promoção no último dia e, na verdade, ele está custando o mesmo valor, né? Então, o notebook ele alterou muito o preço porque o preço é em dólar, né, gente? O dólar deu uma subida gigante, então por isso. Mas ele já está bem melhor do que era 20 anos atrás, que era 15 anos atrás. Hoje ele está bem mais popular. Os primeiros modelos eram meio que uma mala e eles não tinham configuração nem próximas da de um PC. Eles começaram a evoluir e as peças, pessoal, olha só, as peças também, acima disso, além dele não ter uma configuração nem próxima, as peças também eram diferentes. Hoje, com essa evolução, hoje ele tem praticamente, não, se não tem a mesma configuração, tá? Ele tem aí quase as mesmas estruturas. É lógico que uma memória de notebook, já a gente vai ver, ela é diferente de uma memória de computador. Um HD de notebook é diferente de um HD, diferente fisicamente. Mas as configurações, atualmente, elas estão muito similares. Elas estão muito parecidas, tá bom? Então, isso que foi a evolução, tá? E aí dá para notar um pouco de como ele foi evoluindo, né? Os primeiros, eles eram literalmente uma mala, era bem... Eu cheguei a ver, cheguei a trabalhar com uma época com uma advogada, e era muito legal que ela tinha um notebook desses, que era uma malinha, tá? E era, chegava a ser bonitinho. Você abria, ele era a mala mesmo, não tinha como tirar ele, né? Não tinha como, igual hoje. Para desmontar ele era um trabalho terrível. Tá? Aí depois ele foi evoluindo, foi virando cada vez mais portátil, mais leve, e ele era muito pesado. Tá? Um dos problemas que nós tínhamos também naquela época que ele era muito pesado. Então, foi melhorando isso também. Hoje, você pega, por exemplo, eu tenho um Ultrabook aqui, ele deve pesar 1 quilo se pesar. Tá? Então, ele foi também diminuindo, além de tudo, o peso, tá? E também foi melhorando, igual eu falei para vocês, as configurações. As primeiras configurações eram horríveis, tá, pessoal? Eram muito ruins mesmo. E aí hoje tem configurações bem melhores do que nós tínhamos aí há 15, 20 anos atrás, tá bom? Aliás, os notebooks da Dell, né? Desculpa, notebooks da Apple, agora eles estão vindo com uma tecnologia nova, chama ARM, tecnologia de processamento, que ele promete até 48 horas de bateria. Então é absurdo ali. Quem tem notebook sabe que isso aí é impensável, né? Para um notebook. Mas o que a Apple tem prometido é algo fora do comum, ou fora do normal, assim, de ser visto. Né? Mas, vamos ver se isso vai... essa tecnologia ARM, primeiro ela está vindo nesses notebooks e a Apple, ela promete que vai trazer também essa tecnologia para os PCs dela, para os PCs, para os Mac, para os Apples do iOS lá também, tá? Essa promessa já não é de hoje, tá? Porque a Apple ela trabalha com chips Intel, sempre trabalhou, e agora ela investiu bastante em pesquisa dessa nova tecnologia, e esse investimento aí, ele trouxe essa tecnologia, fez com que essa tecnologia fosse mais popularizada. Então tá bem bacana, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício, tá? É uma pesquisa, vocês pesquisarem como ele evoluiu e as suas melhorias. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal? Deu tempo aí. Bom, então, vou primeiro falar um pouco aí, mostrar as diferenças, depois vou mostrar para vocês algumas peças de notebooks aí. Basicamente, o que a gente tem que entender é que a diferença principal entre PC e notebook está nos tamanhos, né, pessoal? Logicamente, né? Isso aí a gente não é nem... Né, a gente tem essa ciência. Né? Fisicamente, as peças são diferentes. Né? As configurações hoje, ainda o notebook, ele deixa um pouco a desejar. Como assim? Ele evoluiu bastante, tá? Mas ainda não chega muito próximo ao que um PC pode ser. Então, por exemplo, quando você pega um notebook com aquele mesmo recurso, você tenta montar um PC, você vê que você consegue montar um PC com uma configuração muito melhor, tá? Bom, então vamos para as pecinhas. O HD, eles são iguais, né? Iguais que eu falo de configuração. O HD de notebook hoje ele é SATA também, tá? Tanto que, se você pegar um HD de notebook e tentar colocar num PC, ele vai funcionar normalmente, tá? Professor, e o contrário, dá para fazer? Não, porque não tem como você pôr, né? Eu já testei uma vez num notebook que tinha ele tinha tipo um cabinho que saía pro HD e coloquei um HD de PC lá. Deu certo. Funcionou normal, tá? Ficou um pouco mais lento, porque eu acho que o HD de PC precisa de mais energia. Mas mais por isso mesmo. Hoje eles têm a mesma velocidade, a mesma frequência. O tamanho ainda tem o mesmo, mas o notebook você encontra com mais dificuldades, tamanhos grandes, tá? Depois eu mando o texto para vocês aí, fiquem tranquilos, tá? A memória é outro item que também a diferença é só física. Por quê? Ela, desde o padrão DDR, desde que virou DDR, antes da DDR, os notebooks usavam memórias DPC. Tá? Durante uma fase, na DIN, você pegava notebook, tinha uma série da ECS, que chamava... como chamava? Não era notebook que eles chamavam. Era uma série da ECS que tinha você tirava e tinha uma memória de PC lá. Então usou-se muito isso aí também, tá? Então, o computador, ele é uma memória maior, mas a frequência é igual. Então, ele segue o mesmo padrão de frequência, tá? Você pegar hoje, os notebooks mais modernos, eles também estão usando memória DDR4, tá? E eles seguem a mesma padronização, tá bom? Placa-mãe, qual que é a principal diferença? A placa-mãe do notebook, hoje ela tem bem mais coisas integradas a ela, tá? O PC ele não tem deixou de ter tanta liberdade. A placa-mãe deixou de ter tantas coisas, vamos falar importante, mas deixou de gerenciar tantas coisas. Ela perdeu muita coisa pro processador. O notebook não. O notebook, a placa-mãe, ela é responsável por gerenciar grande parte das coisas. Por exemplo, o chip de vídeo, ele vem do processador. No notebook, ainda temos chips de vídeos que vêm lá da placa-mãe, do chipset da placa-mãe. Tá? Aliás, grande parte. Por exemplo, eu estou usando um aqui, que ele usa um chip de vídeo GeForce. Então, o chip de vídeo, ele está na placa-mãe. Tá bom? Processadores, você vai notar que o processador, ele é menor, ele é um pouquinho menor ou do mesmo tamanho, mas bem mais leve e bem mais fino de notebook. E ele não trabalha com uma frequência tão grande. Ele acaba trabalhando com uma frequência pequena, tá? Então ele não consegue ter o ajuste de velocidade igual o para PC tem. De PC, ele consegue ter um ajuste de velocidade muito maior. Por exemplo, dá para fazer overclock num processador de notebook? Se a BIOS deixar, dá. Uma coisa que a gente tem uma coisa que a gente tem de problemas em notebooks é a BIOS ser muito limitada. A gente não consegue ali ter uma BIOS que você possa ter uma liberdade de alterar as configurações, tá bom? Então esse é
um dos problemas do notebook. Chamava Desk Note, gente, da ECS lá, tá? Eu tava falando. Teclado do notebook é preso a ele, né? O do PC não, é USB. O diferencial é que o notebook você pode pôr um teclado USB também, tá bom? Então você tem essa possibilidade aí também de pôr um teclado USB. Antes dos USB, os teclados eles eram PS2, e aí uma curiosidade, PS2 quer dizer porta Serial 2, né? A segunda porta. E ele a gente utilizou durante muito tempo, né? O PS2 ele tinha uma interface. Por que era a porta? Por que chama PS2? Porque ele tinha uma entrada serial antes, né? Então, por isso que é o 2, tá? Que era uma entrada maior. Vocês não devem ter pegado esse tipo de conexão, porque é bem antigo, tá? O notebook ele vem com um negócio que chama touch, né? Para você mover, é horrível, eu não gosto, tá? Tem pessoas que conseguem trabalhar com ele, mas eu não consigo. E o PC a gente usa mouse normal. O notebook também dá para usar o mouse USB, tá? Gravador, a diferença principal do gravador do PC para o gravador do notebook é a quantidade de gravações. Ele é menor, ele é mais simples, assim, vamos dizer, e aí ele tem um limite de gravações menor. Então quer dizer que ele vai funcionar por menos tempo, tá? Se você usar. Aliás, hoje, para ser sincero para vocês, grande parte dos notebooks nem vem gravador mais. Né? Por que não vem mais? Porque não há necessidade, né, pessoal? Hoje em dia não se usa mais gravador. Eu, por exemplo, estava conversando com uma turma esses dias, eu não me lembro quando foi a última vez que eu gravei um DVD. Deve fazer muito tempo mesmo, tá? Não faço a menor ideia. Por quê? Porque hoje tudo é pendrive, né, gente? Quando você vai instalar um sistema, eu tenho, por exemplo, um pendrive aqui com cada sistema operacional que eu uso. Se eu precisar colocar outro, é só eu pôr e criar, não tem problema. Ao passo que, né, o DVD, se você chegar e gravar, já foi, né? Você não consegue gravar de novo, tá bom? Pô, a placa wireless, ela é uma plaquinha que vai na placa-mãe, tá? Hoje ela tá no padrão 6, né? Mas o nosso ainda gira muito padrão N, tá? Então, a gente ainda tem muito padrão N rodando aí, mas já tem padrão 6 disponível. Então, ela vai ter uma interface na placa que você põe. O PC, geralmente, ele não vem com Wi-Fi integrado. Ele, para você colocar, ou você põe um adaptador USB, ou você coloca uma placa PCI Wi-Fi, tá? A tela hoje, ela é uma interface que a gente chama, ela é LED, então ela tem só um cabo para conexão, tá? E antigamente nós tínhamos os LCDs, hoje não tem mais, né? E a LED, ela tem um cabo só que transporta dados e energia. Já vou mostrar uma para vocês. Ela é LCD, ela tinha que ter um cabo para dados, para ligar no computador, e um cabo só para acionar a energia dela. Então era mais trabalho, consumia mais energia e a qualidade era pior também. Esse é o cabo que transporta energia e dados numa tela de LED. Tá? Então nós chamamos ele de cabo flat. Então, esse cabo flat aí, tá? Ele é o que transporta, ele faz o transporte aí de energia e dados, tá bom? A webcam hoje é padrão, né? Ela tem um padrão, a configuração dela não é legal, tá? Então, ela tem uma configuração de vídeo que não é das melhores. Por quê? Porque ela segue uma padronização, é 1.3 megapixels. Então, não adianta você querer pegar e pegar essa webcam e tentar fazer algumas coisas com mais propriedade, tá? Então, essa webcam a que vem por padrão, a gente tem que utilizar ela para coisas corriqueiras, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, já vou abrir a minha webcam, vocês vão ver que não tem uma qualidade
Muito top. Ela tem um cabo também, um cabo só que vai transportar energia e dados. Ele é conectado lá na placa-mãe e ele vai fazer os dois transportes, tá? A fonte de energia. Para PC, nós temos 3 tipos, né? A nominal, a real e a modular, onde a nominal é a mais básica de todas. Essa que aparece aí na tela de vocês. A real é uma que realmente transporta aquela quantidade de potência que está no selo dela. E a modular é uma fonte mais top, que você pode colocar o cabo da maneira que você achar melhor. E a fonte de notebook, ela tem 2 tipos, pessoal. Ela tem a original do próprio notebook e tem a universal. Tomem cuidado com fontes universais. Optem por não comprar, se vocês puderem, é evidente, né? Eu tenho a opção de não comprar, então não compra. Tá, agora, não tem jeito, só tem essa fonte, era o que tinha. Aí, se não tem jeito, não tem, né, pessoal? Aí tem que adquirir ela mesmo e usar, tá bom? Mas porque, né, mais uma vez, por que não se deve, né, que não se deve, mas por que deve se evitar utilizar a fonte universal? Pessoal, a fonte universal, ela tem potência variável, tá? Como assim? Você pega uma, ela vai estar marcando lá, às vezes de 12 a 19 volts, de 1 a 4 amperes ou a 5 amperes. Pessoal, ela não vai ter estabilidade. E aí, às vezes, ou ela vai jogar mais potência do que a sua placa-mãe precisa, ou menos. Nos 2 casos é muito ruim. Nos 2 casos, você pode danificar a sua placa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado e, né, utilizar um tipo de fonte que não vai te causar problema, tá bom? Tomem muito cuidado quando for escolher a fonte de vocês aí. E a bateria ela é muito simples, tá, pessoal? São pilhas dentro dela. Ela tem uma limitação de carga, por que a bateria do notebook dura tão pouco? Porque o gasto de energia ali dentro é muito grande. Então, por isso que ela acaba durando pouco. É o que a tecnologia ARM vem tentar resolver. Ela vem tentar resolver esse gasto de energia. Porque se você tem um gasto de energia menor, você consegue fazer com que a bateria dure mais. Tá? Esse é o princípio aí, tá? Então, a bateria ela tem pilhas dentro, são células. E essas células, elas que vão gastando com o passar do tempo. E aí a bateria vai diminuindo a vida útil dela. Tá? Então, isso que faz a vida útil da bateria ter assim, o que eles falam depois de viciar, né? Na verdade, não é viciar a bateria, ela terminar a sua vida. Essas pilhas, elas têm uma quantidade de recarga que podem ser feitas. Então, vai chegar uma hora, ela não vai ter mais essa quantidade, tá bom? Antes de fazer exercício, deixa eu só mostrar para vocês aqui alguns exemplos de peças de notebook, tá? Bom, então a placa-mãe tá aqui, esse é um exemplo. Vocês vão notar que tem bem mais coisas integradas, tá? Então aqui, por exemplo, ó, aqui é onde vai a memória. Opa, aqui, perdão, vai a memória. Aqui vai o HD nessa placa aqui. Aqui é o chipset, ó, tá? Aqui é onde vai o processador. Aqui são as interfaces. Aqui na frente tem as interfaces de entrada, por exemplo, essa entradinha aqui, ó, é do teclado, tá? Tem um outro modelo aqui para mostrar para vocês também, um menor um pouco. Ó, esse aqui também, ó. Então, esses aqui são os bancos de memória. Aqui o processador. Aqui tem o chipset. Aqui a saída para a tela, tá? E do outro lado aqui tem a pilha da BIOS, sobrevivente, tá? Tem alguns bancos. Aqui iria a placa wireless, certo? Aqui o HD, tá? Tem todos os bancos aí para vocês, tá? Aqui o HD, ó, ele só tem um tamanho menor. Se você olhar, a entrada é SATA, então cabe lá no nosso PC tranquilamente, tá bom? O gravador, igual eu falei para vocês, ele é mais fino, então ele tem uma quantidade de gravações que é inferior, tá bom? Deixa eu só pegar a tela. Ó, essa é uma tela LCD. Aqui, ó, é o cabo de energia dela. Aí aqui tem uma pecinha que chama inversor VGA.
É o que faz a tela acender. E saía um outro cabo que você conecta aqui atrás, ó, e aí conecta no PC, que é o que vai transportar dados. Desculpa, conecta no notebook, que vai transportar dados, tá? E essa é uma bateria comum. Quando nós voltarmos, eu vou abrir uma para vocês, e aí vocês vão ver dentro dela, tem algumas células, tá? E aí, essas células é o que vai transportar a energia aí, né? E que vai mostrar a durabilidade ou não, tá? Tem baterias que tem mais células, então quando você pegar uma bateria, tem umas baterias que são maiores, isso quer dizer que ela possui mais células, tem essa que eu mostrei para vocês, geralmente são 6 células, né? Tem de 8, de 12 e assim vai. Tem vários tipos e tamanhos de baterias aí. Eu tenho uma lá de 12 células que ela é muito boa, só que o notebook já não é mais tão bom, mas quando ele funcionava ele era bem legal, tá? Bom, galerinha, vamos para o nosso segundo exercício aí. Hoje eu vou dar um prazo um pouquinho maior, tem bastante coisa aí. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aí. Bom, e aí o notebook ele evoluiu tanto que ele foi criado algumas especificações, uns outros tipos de nomenclaturas, né? Então temos o notebook, que é um notebook comum, que a gente conhece. Temos também a opção de Ultrabooks e Netbooks. Qual que é a diferença? Esses dois últimos, o Ultrabook e o Netbook, são padrões da Intel. A Intel criou, né? A Intel determinou essa padronização para que tivesse algumas diferenças. Qual que é o Ultrabook que ele precisa? Ele precisa ter o SSD, né? O Ultrabook ele precisa ter um peso, né? Ele não pode passar de um peso específico, tá? Ele tem toda uma configuração, ele tem que ter logicamente, um processador da Intel, tá? Então ele usa toda uma especificação para você poder configurar. Outra coisa é o netbook. O netbook, ele foi desenvolvido para ser menor, tá? Ele é bem menor. Eu tenho um em casa ainda. E quando ele foi desenvolvido há uns 15 anos atrás pela Intel, qual que era o diferencial dele, né? Primeiro era para ele ser portátil. E ele utilizava um processador chamado Atom, tá? E o Atom, pessoal, ele foi desenvolvido para pequenos dispositivos. Então, o desenvolvimento inicial dele foi para pequenos dispositivos. Então, para essas telas de 7 polegadas, tá? Para só você acessar a internet, fazer coisas simples. Mas aí, depois a gente vai discutir, ele também foi usado em PCs, por exemplo. Não era para isso, mas ele foi também depois usado em PCs, tá bom? E outra coisa que a gente tem que pensar é em relação aos custos, tá? Os custos, pessoal, quando vocês vão montar um PC, tá? E pegar um notebook com a mesma configuração, vocês vão notar que lá os custos do notebook vai ficar muito maior. Por quê? Porque ele apela à portabilidade. O PC você não vai sair levando para qualquer lugar, tá? Enquanto o seu notebook, a tendência, né, é ele ser mais portável, né, você poder levar ele para onde você quiser, tá? Esse é o diferencial. A não ser alguns padrões, né? Tem, por exemplo, aí, tem uma série de gamers, né? De notebooks gamers, e aí ele é bem mais pesadão e ele dá bem mais trabalho para você carregar. Pessoal, vamos para o último de hoje. Deixa eu ver se isso é o último mesmo, tá? Eu vou dar um tempo bem grande para vocês fazerem e aí já a gente volta. Vai lá, galera.